setembro de 2022, saiu a Lei 14.457, atribuindo à CIPA, Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, o combate ao assédio. E aí ficou aquela dúvida, mas afinal, combate ao assédio é uma responsabilidade da CIPA ou do compliance? Se essa é a tua dúvida, fica aqui nesse vídeo que eu vou falar sobre isso. Eu sou Cris Amaral do Compliance Raiz e aqui nesse canal eu desmistifico o compliance e te explico um compliance sem romance, um compliance da vida real. E vamos falar aqui sobre o tema combate ao assédio. Nos últimos anos foi um tema muito trabalhado dentro dos programas de compliance de grandes empresas no mercado. Mas agora, em março de 2023, entrou em vigor a Lei 14.457, expandindo, aumentando o escopo de atuação da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, que passou a se chamar Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Assédio. E essa lei trouxe uma série de obrigações que a CIPA tem que cumprir para combater o assédio dentro dos ambientes corporativos. E aí virou aquele barata voa do mercado de falar, mas peraí, isso era assunto do compliance, agora é da CIPA? Efetivamente, quem é que cuida disso agora? E, na verdade, não existe nenhum tipo de conflito de competência nesse caso, como em nenhum outro, e eu vou te explicar por quê. Para te explicar por que o combate ao assédio até então estava nas mãos de compliance, eu vou dar um passinho atrás e te contextualizar como é que toda essa história aconteceu. Bem, o fato é que quando saiu a lei, o decreto anticorrupção, obrigando as empresas a terem canais de denúncias, as empresas implementaram os canais de denúncia para se adequar ao decreto anticorrupção. O que era esperado é que surgissem muitas denúncias de corrupção. Afinal, o canal de denúncia era um dos requisitos, uma das obrigações que as empresas tinham que cumprir com enfoque no combate à corrupção. Então, o que era esperado era que surgissem muitas denúncias de fraude, corrupção, coisas relacionadas a esse tipo. Mas, para surpresa do mercado, os canais de denúncia, as pesquisas mostraram, um tema que surgiu demais no canais de denúncias das empresas foi assédio, assédio moral e assédio sexual. Então, escancarou para o mercado que as organizações tinham um problema, estavam ali um barril de pólvora que não estava sendo olhado. E aí, rapidamente, os cientistas, as pesquisas começaram a comprovar a relação entre ambiente tóxico e saúde mental das pessoas. Ou seja, as empresas que tinham ambientes assediadores, ambientes tóxicos de uma maneira geral, isso tinha total relação com a saúde e segurança do trabalhador. Então, acompanha comigo. Os canais de denúncia foram implementados e escancarou para o mercado que as empresas tinham problema relacionado a comportamentos assediadores. Logo, surgiu uma grande expectativa social de que as empresas entendessem o seu nível de responsabilidade para combater esse tipo de prática dentro dos seus ambientes. Ou seja, isso era uma expectativa das partes interessadas, expectativas de colaboradores, expectativas de consumidores, expectativas de parceiros comerciais, de fornecedores e por aí vai. Mas ainda não era um tema obrigatório, ou seja, ele não estava no rol de obrigações mandatórias de uma empresa. Ele estava no rol de expectativas, de comprometimento ético das organizações. E enquanto estava nesse rol aqui, era o compliance que cuidava. Então, o compliance começou a promover uma série de iniciativas para combater assédio dentro das organizações. Então, treinamentos, palestras, cartilhas, orientações, comunicações internas que a empresa não tolerava, orientando e informando para suas pessoas que a organização não aceitava aquele tipo de comportamento. E o que aconteceu com a chegada da lei da CIPA é que essa obrigação que estava no rol de expectativa social e expectativa de partes interessadas, ele saiu daqui e veio para cá. Ele entrou no rol de obrigações de compliance mandatórias de uma empresa. E essa obrigação já veio com a atribuição de um responsável. Ou seja, se a empresa é obrigada a ter uma CIPA, e se essa CIPA tem como objetivo garantir a saúde e segurança do trabalhador, e se o comportamento assediador foi cientificamente comprovado que tem total relação para a saúde dos trabalhadores, nada mais coerente de que você trazer essa responsabilidade para esse mesmo grupo de trabalho. Ou seja, da mesma forma que a CIPA já tinha aquela atribuição de buscar procedimentos e iniciativas para cuidar da saúde e segurança física do ambiente dos trabalhadores, nada mais coerente dela estender esse escopo para tomar ações para combater assédio. Aí você vai falar assim, Cris, mas você concorda com isso? Você não acha que isso tinha que ser tema de compliance? Eu super concordo com isso.
Esse tema ele era tratado pelo compliance porque não tinha nenhuma norma mandatória que definisse um dono dentro da empresa. E agora tem. Vou te dar um outro exemplo em que aconteceu essa mesma confusão aí de ausência de dono de tema. Quando surgiu a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, também foi um barata-voa no mercado. Isso é do compliance? Não é do compliance? Isso é do jurídico? Não é? Isso é numa área de segurança da informação? Isso é da área de tecnologia? Compliance pode ser de PO? Não pode? Ou seja, também gerou um barata-voa de como o mercado ia se formatar. Só que diferente da CIPA, a LGPD não atribuiu um dono, né, uma área específica dentro da empresa. Então as organizações modelaram a governança, né, a aplicabilidade da LGPD da maneira como melhor coubesse para ela. Então tem empresas no mercado em que é o compliance que cuida da LGPD, tem outras empresas que ficou no jurídico, tem outras empresas que têm uma equipe de segurança da informação e a LGPD ficou com essa equipe. Então tem diversas formatações no mercado. O que você precisa entender é que o compliance atua em cima dos riscos de compliance de uma empresa, ou seja, o risco da empresa sofrer algum prejuízo financeiro, reputacional, de imagem, por descumprir obrigações de compliance mandatórias, voluntárias ou descumprir expectativas sociais que podem gerar um grande risco reputacional para ela. Agora, não necessariamente vai ser o compliance que vai botar a mão na massa para que isso aqui funcione, entendeu? A nossa responsabilidade como profissional de compliance é dar o conforto para a alta direção que as obrigações de compliance mandatórias estão sendo cumpridas pela empresa, seja pela área A, B, C ou pela CIPA, sacou? Ou seja, para as empresas que têm CIPA, o compliance sai da posição de executor das iniciativas para combater o assédio para sim gestor dos riscos em cima dessa obrigação de compliance que a empresa tem. Tão simples quanto isso. Aí você pode falar assim para mim, e Cris, ferrou, porque aqui na empresa tem CIPA, mas foi decidido que é o compliance que vai continuar capitaneando essas iniciativas para combater assédio. Não tem problema nenhum. No final do dia, o importante é a empresa cumprir com as obrigações dela. A forma como vai ser atribuída essa responsabilidade dentro da empresa, isso vai mudar de empresa para empresa de acordo com a sua governança. Simples assim. O que é importante você entender é que nessa lei que atribuiu à CIPA a responsabilidade do combate ao assédio, não trouxe nenhum tipo de conflito de competência para a de compliance. Fora disso. Na verdade, ela só facilitou a nossa vida. Porque se você é compliance raiz, se entende compliance em romance, já sabe que trabalhar com obrigações de compliance mandatórias, aquilo que é obrigado por lei, por regulamentação, é sempre muito mais fácil. Porque o nosso repertório argumentativo para convencer a alta direção a investir para a gente cumprir com essas obrigações são sempre mais fáceis do que quando a gente está falando de obrigações voluntárias ou de expectativas das partes interessadas, sacou? Bem, se esse vídeo foi bacana para você, se ele fez diferença no teu conhecimento sobre compliance, não deixa de curtir aqui, deixar um comentário, compartilha com aquele seu amigo, a sua amiga, que também quer trabalhar ou já trabalhar com compliance, que isso me ajuda a trazer mais conteúdo bacana para você e eu te vejo na próxima.